Glória a Jesus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres, mais este dia, mais esta oportunidade. Nós temos de estar na casa do Senhor. Quem aí está alegre? Amém? Os irmãos em casa também, a alegria do Senhor é a nossa força. Não poderia deixar esta oportunidade também de registrar o dia do pastor. Louvar ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pastor Álvaro, pastor Egídio, pastor Cristiano, homens de Deus, homens íntegros, homens que cheios do Espírito Santo. Diz a palavra lá em Jeremias: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês, por tudo que Deus tem realizado nesta igreja através da vida de vocês, da ação do Espírito Santo na vida de vocês. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 13, versículo 27 ao 33. Minha versão, Ferreira Almeida. Números 13, 27, diz assim a palavra do Senhor: contaram e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitavam na montanha, e os cananeus habitavam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais numeroso e forte do que nós. Infamaram a terra e tinham espiado e perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram os nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra é fonte de vida e vida eterna para nós. Agora nós te suplicamos que o Senhor possa continuar falando através da sua palavra aos nossos corações, Senhor, porque os nossos corações já ardem com a tua maravilhosa presença aqui no nosso meio, Senhor. Já podemos sentir, ó Deus, o calor do Espírito Santo nos nossos corações, e certamente nossos irmãos que estão em seus lares já podem sentir a tua presença, porque o Senhor é onisciente, onipresente, o Senhor está presente em todos os lugares, Senhor. Nós te adoramos porque tu és um Deus grande e maravilhoso, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos assim, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, há comportamentos e decisões da nossa parte que mudam toda a nossa vida. A forma que nós olhamos a nossa vida muda toda a história, toda a nossa história. E essa passagem ela narra isto: um comportamento que muda a história de um povo, uma conclusão que muda a história de um povo. Moisés, ele
convoca de cada um das tribos de Israel um homem para espiar a terra. A palavra que nós descrevemos aqui, o povo de Israel já tinha saído do Egito, Deus já tinha operado maravilhas, sinais, já tinha enviado pragas, o povo de Israel já tinha passado o Mar Vermelho a pé seco, e aqui eles chegam nos termos da promessa que Deus tinha para a vida deles. Que momento maravilhoso, meus irmãos, viver fisicamente a promessa do Senhor, ver com grandes sinais Deus tinha operado em favor daqueles homens, daquele povo que estava com seu coração doendo por 400 anos de escravidão, e agora estavam ali, um povo escolhido, um povo que tinha uma promessa, um povo que tinha uma palavra da parte de Deus, uma palavra maravilhosa. Mas o que mudou esta história? E Moisés, quando chama estes 12, ele fala assim: ó, vocês vão lá, vocês vão ver o povo, se eles são fortes ou fracos, pouco ou muitos. Vocês também vão ver a terra, se ela é boa, má, grossa, magra. E por fim vocês vão ver também as cidades que ali têm, se são arraiais, se são fortalezas. Moisés estava querendo ver tudo aquilo que era a promessa de Deus para a vida daquele povo que ele estava direcionando. Israel vinha de um grande mover, de 400 anos, como dizemos, de escravidão. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que, mesmo tendo inúmeras vitórias, eles tinham grandes desafios às suas frentes. Nos tiramos uma conclusão de que eles não iriam descansar. E a igreja, meus irmãos, nós também estamos debaixo de uma palavra, de uma promessa. Grandes vitórias já temos, já contabilizamos na presença de Deus, mas grandes desafios nós temos pela nossa frente. Assembleia de Deus Manancial, grandes desafios nós temos à nossa frente. Muita terra nós já possuímos, mas ainda há muita terra a possuir. Nosso descanso não é aqui. O descanso de Israel não seria naquele momento. A terra prometida estava aos seus olhos. A nossa terra prometida já está preparada para nós. Jesus já preparou moradas nas mansões celestiais para nós. Mas ainda há grandes desafios, ainda temos que trabalhar muito, ainda precisamos de lutar muito. Porque o nosso Deus é o Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos é o seu nome. Deus de guerra, Deus de batalha, Deus que esforça as nossas vidas, Deus que tem dado uma palavra determinante para nós. E ali aqueles homens, por 40 dias, ficaram olhando a terra, vendo os frutos,
vendo tudo que existia nela, o povo. O versículo 23 do mesmo capítulo 13 diz assim: e depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, que também tinha romãs e figos. De forma que eles falaram: ó, verdadeiramente aquela terra é terra que mana leite e mel. Deus foi fiel, Deus falou e Deus cumpriu, a terra é maravilhosa. A terra que nos aguarda é uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde a presença do Senhor será contínua nas nossas vidas. A promessa é grande, a promessa para Israel era grande. Entretanto, chegaram, aqueles homens retornaram, e aí, como é que é a terra? Todos viram a mesma terra, todos viram os mesmos frutos que davam naquela terra, todos viram as cidades, todos viram a geografia daquela terra. Todos estavam debaixo de uma mesma promessa de vida, de bênçãos. Mas o parecer daqueles homens não foram os mesmos. E aí eu comecei a meditar: mas Senhor, por quê? Não foram 12 homens escolhidos? Eles não viram as mesmas coisas, eles não estavam debaixo das mesmas promessas. A promessa de vida é para toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Não foi só para um povo escolhido, a salvação é universal. O sacrifício de Jesus foi por todos. A promessa de Jesus é para todos. Promessas de vida e vida em abundância. Mas aqueles 10, diferentemente de Josué e Caleb, voltaram com parecer que diz assim a palavra, que era de derreter o coração do povo. Entretanto, os fiéis sempre existiram e sempre existirão, independente das circunstâncias, independente das barreiras, independente de tudo aquilo que se colocar, os fiéis sempre existiram e sempre existirão. Não vai dar não, o povo é muito numeroso. O fruto é bom, mas o povo é muito numeroso, há gigantes, e começaram a falar as dificuldades, olhar as dificuldades. Pastor ontem falou, nós não combinamos nada, mas Deus já tinha direcionado essa palavra. Diante da nossa promessa, como é que nós temos visto? Deus tem uma promessa de bênção, e a parte dele, da aliança, sempre está de pé. Eu te trouxe e vou te sustentar, vou segurar nas suas mãos, vou te levantar, vou te alimentar, estarei ao seu lado, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deus não tem faltado com as suas promessas, Ele tem cumprido, Ele tem estado conosco dia após dia. A igreja vai seguindo no rumo, e a igreja não vai parar. Mas como é que você tem visto tantas barreiras, dificuldades, e a crise que nós estamos vivendo? Você parou à beira do caminho?
Você está olhando só para as dificuldades? Ou você está convicto, independente das circunstâncias, eu estou firme com o Senhor, porque se Ele se agradar de nós, Ele nos dará a vitória, independente do gigante que se levante, porque grandes gigantes têm se levantado, irmãos, para desanimar os salvos em Cristo, para tirar a fé de muitos, para esmorecer, para enfraquecer, para trazer a frieza espiritual. Mas Deus nesta noite te convoca e te diz: ainda há muito para se caminhar, e a cidade está logo ali, a promessa de Deus está bem próxima de nós, e Deus Ele tem estado conosco dia após dia. Aquela terra que eles viram era uma terra desértica, realmente, era uma terra que tinha a sua geografia difícil, lugares montanhosos, rios difíceis para serem passados. Existia um sistema já criado naquele lugar, com os povos que estavam ali, povos que adoravam a outros deuses, práticas que não eram do Senhor, um sistema que precisava cair para que o reino de Deus se implantasse ali naquele lugar. E para que o reino de Deus seja implantado nos nossos corações, muitas coisas têm que ser deixadas para trás, sistemas que precisam ruir, cair. Mas o Senhor, Ele está conosco nesta caminhada para nos ajudar, para falar conosco, como já falou maravilhosamente nesta noite, que as promessas dEle estão de pé com a igreja do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí, pela promessa de Deus que está de pé. O acordo de Deus para contigo está de pé, a promessa de bênção está de pé. Ele continua sendo Deus sobre todas as coisas, Ele continua sendo Deus na sua família, Ele continua sendo Deus que abre porta de emprego, Ele continua sendo Deus que cura os enfermos, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus que está conosco nesta caminhada. A crise que nós vivemos, meus irmãos, é sem precedente. Crise sanitária, financeira, social, política, ética. Nós vemos a sociedade atual em todos os lugares está ruído, de forma que não tem mais lugar para a igreja de Cristo nesta terra. A igreja incomoda o sistema mundial, e somos mesmo contra um sistema que está aí. Sabe por quê? Porque a nossa pátria não é aqui. Nós somos embaixadores de Cristo, de uma pátria celestial. Temos em nós o sopro da eternidade que Deus colocou, Deus soprou nas nossas narinas. E a igreja, ela está de partida, porque há um Senhor que tem chamado por nós, há um Senhor que tem dia após dia nos abençoado, há um Senhor que realmente Ele é Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o Deus que tem direcionado todas as coisas.
Meus irmãos, o momento da igreja é o momento final, mas grandes desafios nós temos pela nossa frente. Abraão, quando Deus chama ele, sai da tua terra e da tua parentela, ele tinha uma vida até certo ponto muito boa onde ele vivia, mas ele aceitou o desafio de Deus: eu vou para o novo que Deus tem para mim. E isso mudou a vida de Abraão. Se ele tivesse ficado em Ur dos Caldeus, talvez a sua vida seria aquela mesmice, mas agora ele partiu para um caminho que nem ele conhecia. Mas Deus abençoou aquele homem de forma maravilhosa, de forma que a promessa que estava em Abraão chega até os nossos dias, e é o nosso pai da fé. Lembramos de Ezequias, quando um grande exército se coloca à frente dele. Qual que foi a forma que Ezequias olhou os desafios que se colocaram à frente dele? Orou ao Senhor dizendo: Senhor, esta batalha não é minha, vai à minha frente. Eles estão afrontando o Deus, Senhor dos exércitos. E Deus foi à frente. A mudança de atitude de Ezequias mudou a história daquele povo por dias, de forma que a palavra diz assim, que não houve um homem que confiasse tanto em Deus como Ezequias confiou. Jesus, chegamos ao mestre dos mestres, no Getsêmani, suando gotas de sangue, porque ele sabia que os desafios que estavam à sua frente seriam muito grandes. Ele enfrentaria a morte. Certamente naquele momento os demônios já estavam atormentando ele, para que ele não consumisse a promessa que Deus tinha para a vida dele, porque através daquela atitude ele ganharia toda a humanidade. Se eu e você estamos aqui, foi porque Jesus tomou a direção certa, tomou aquilo que Deus tinha para a vida dele de uma forma que ele não titubeou. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Entretanto, seja feita a sua vontade. E você está aqui porque Jesus fez a vontade do Pai. Foi à cruz do Calvário, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e comprou uma igreja que pode se dizer que é livre. Você é livre pelo sacrifício de Jesus, porque Ele obedeceu, porque Ele teve uma visão, a visão de Deus. Eu não sei o momento que você está vivendo, os irmãos no lar, você que está aqui, eu não sei quais os desafios, mas aí eu te pergunto, como é que você tem visto tudo isso? Quais têm sido as suas atitudes diante de tudo isto? A sua forma de pensar, e a sua atitude, a forma de pensar pode mudar a história da sua vida. A história de Israel neste momento não é uma história muito bonita, porque através da murmuração, da incredulidade de Israel, viveram 40 anos no deserto. Há historiadores que falam, geógrafos que falam que seria uma caminhada de 40 dias que durou 40 anos.
E nós aprendemos com isso que quando nós murmuramos e não acreditamos na promessa, a promessa se atrasa nas nossas vidas. E mais do que atrasar, ela interfere na vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes queremos ter uma família abençoada, filhos abençoados, mas temos práticas como tiveram aqueles 10 espias. Queremos a bênção do Senhor no nosso lar, mas quando vem a prova nós desacreditamos, começamos a falar, mas não foi bem assim. Meus irmãos, mas Josué e Calebe falaram no seu coração: se o Senhor se agradar de nós, o Senhor, Ele está conosco, subamos animosamente. Tem que ter atitude. Deus fez a promessa, Deus falou tudo, mas tinha que ter uma atitude. Subamos animosamente. Não tem como ficar de braços cruzados e a promessa cair do céu. Tem que ter atitude da nossa parte. Subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente, quem fala assim, certamente, não tem dúvida nenhuma, pastor. Tem alguém aí em dúvida das promessas de Deus de vida? Tem alguém aí em dúvida que há mansões celestiais preparadas para nós? Eu creio que existe um lugar preparado para nós. Eu creio que eu morarei com os anjos no céu e continuamente darei glórias ao meu Deus. Muitas vezes ficamos tão entretidos com tantos problemas, tantas coisas, que parece que isso fica tão longe. Se o Senhor se agradar de nós, fala aí contigo mesmo: se o Senhor se agradar de mim, eu vou habitar na promessa de Deus, eu vou alcançar a promessa de Deus. Você vai alcançar a promessa de Deus para você. Josué, para finalizarmos aqui, pastor, Josué viveu a promessa de Deus. Josué entrou na terra prometida. Calebe entrou na terra prometida. E na divisão da terra, Calebe diz assim: quando nós chegamos, quando nós fomos espiar, eu tinha 40 anos. E hoje eu já tenho 85 anos e o meu ânimo ainda é o mesmo. Herdou Hebron, lugar difícil, lugar de montanhas, mas o meu ânimo é o mesmo, porque a promessa de Deus foi se cumprida. Que o Senhor possa nos dar força, irmãos. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para agirmos dia após dia diante dos nossos desafios, para tomarmos atitudes que agradam o coração de Deus, e não tomarmos atitudes que atrasam a nossa bênção, a nossa promessa. E assim, passo a palavra para o pastor. Que o Senhor possa nos abençoar, que você possa viver essa promessa de uma forma intensa, dia após dia, a esperança de vida eterna, a esperança que dias melhores nós viveremos, porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor.